Estamos aqui mais uma vez com o Café Social. Pegue sua xicarazinha, bote seu café e venha conosco trabalhar com especialistas e conhecer um pouquinho mais de todo esse trabalho que é voltado para você que estão nas comunidades mais carentes, que muitas vezes falta conhecimento. E hoje, um dia assim que eu fico super alegre. Estou com duas pessoas, duas doutoras, uma advogada, uma nutricionista, tá? E nós vamos falar do autismo, certo? E nós vamos falar dos compostos suplementares para isso. E nós vamos falar como essas mães, como as pessoas que muitas vezes não têm condições, conseguem buscar isso para os seus filhos, para parentes, para qualquer pessoa que esteja em um nível de suporte da necessidade deles. Então, muito obrigado a vocês duas por estarem aqui, tá? Doutora Raíssa, doutora Margarete. É um prazer enorme tê-los aqui, certo? Satisfação é toda tua. Eu fico muito feliz quando eu tenho pessoas que vão em busca desse objetivo maior, que é poder ajudar as pessoas com carência, né? Aquelas pessoas que às vezes não têm a condição e a gente vê no estado de miserabilidade, a gente podendo dar um pouquinho de dignidade. Então, eu passo a palavra para a senhora, doutora Raíssa, e peço que a senhora explane um pouco sobre tudo isso da cannabis, né? Dessa coisa que a gente está vendo que é uma coisa que está avançando muito na medicina em si e no tratamento para essas pessoas com autismo. Eu acho importante que a gente faça uma perspectiva inicial no tocante a todo o contexto da cannabis, né? Como isso se iniciou. Essa dialética, essas discussões a respeito da cannabis medicinal, ela não é uma coisa nova, é uma coisa, historicamente falando, muito ancestral. Então, essa medicina não é uma medicina atual, é uma medicina muito mais ancestral do que a gente pode imaginar. E com base nisso, com base nessas informações e com base também nesse contexto histórico, que é o nosso contexto histórico também, a cannabis medicinal vem avançando ao longo inteiro com a regulamentação e com o desenvolvimento de diversos estudos, inicialmente a nível internacional. Todos esses estudos, eles se deram pela parte farmacêutica e medicinal dessa substância, né, através do acompanhamento dos pacientes. E aqui no Brasil, a nossa perspectiva é um pouco mais restrita, seja pela questão do preconceito, pela questão de ser uma substância considerada psicotrópica e incluída na nossa lei de drogas, né, ainda também uma luta, uma perseguição contra substâncias psicotrópicas a nível mundial, né? Isso desde a ditadura militar. E acho que um aspecto importante de se colocar nesse contexto histórico é que esse principal objetivo da proibição é justamente levar desinformação para as pessoas, é levar preconceito e fazer com que os cientistas eles sejam cada vez menos escutados. Então, com base nisso, a nossa legislação ainda é pendente com relação a isso, mas nós temos uma legislação de drogas desde 2006 que já autoriza o uso medicinal e o uso regulado pela Anvisa desde 2006. Então, a gente vive hoje um contexto legislativo de brigas entre o STF e brigas entre o Senado também, que na verdade não faz muito sentido, até mesmo para o contexto da cannabis medicinal. E essas duas classificações ficam muito confusas entre si. O que é que de fato é medicinal, o que é que não é medicinal, o que é recreativo, que é considerado baderna, digamos assim, a grosso modo de se falar. E esse é um embate que a gente precisa desmistificar. A gente precisa entender que o uso medicinal é um uso acompanhado por um médico, com controle daquelas substâncias que estão sendo ministradas. E isso faz total diferença
não só no contexto histórico e no contexto social, e para que todo mundo consiga entender essa diferenciação, como também faz no contexto judiciário. E por que no judiciário? Né? Porque a saúde é um direito fundamental de todo ser humano. Então, o contexto do uso medicinal da cannabis, pelo menos na minha convicção, é um contexto de assegurar essa saúde para as pessoas e, a nível político, assegurar a saúde das pessoas a nível geral, a nível global, em amplo aspecto para essas pessoas que têm insuficiência financeira. Então, eu passo a palavra agora para a doutora Margarete, que é uma exímia nutricionista, que já trabalha cannabis medicinal há um longo tempo, né? Passo essa palavra para que seja uma conversa que a gente consiga tratar e veja quais são as propriedades medicinais da cannabis, ou qual é o viés médico, viés nutricional que ela pode nos oferecer. Trazendo essas informações, a gente colabora para o debate e a gente entende que, através do judiciário, através de concessões de liminares, esse direito à saúde, tão já reconhecido em estudos e tão já utilizado e benéfico para diversos pacientes, pode ser agregado nas nossas rotinas. Sim, claro. Então, na verdade, a gente trata a cannabis como uma droga, né, como uma substância, mas ela é um complemento nutricional, é um complemento alimentar. Como nunca visto. Falo isso de experiência, né? Eu clinico há 24 anos. Eu nunca vi uma planta tão eficiente. Nunca vi um princípio ativo tão eficiente, tão amplo no organismo. Porque, às vezes, você vê até as pessoas brincando e falando, então a terapia canábica cura tudo? Sim, cura tudo. Porque a gente tem um sistema dentro do nosso organismo, a gente nasceu com ele, né? A gente não vai plantando isso dentro do organismo. A gente nasceu com o sistema endocannabinoide, assim como a gente nasce com o sistema nervoso central, assim como a gente nasce com o sistema periférico. E nada mais que a gente faz é suplementar esse sistema, dar condições alimentar, nutricional para que ele funcione. Então, os efeitos, eles vão desde reparação celular, o que é muito interessante. A gente tem células no corpo inteiro, né? E quando a gente fala de doenças mentais, de desequilíbrios emocionais, a terapia canábica é muito ativa, muito eficiente, com efeito muito rápido. O efeito reparador é muito rápido. Quando a gente consegue associar isso à nutrição, então na nutrição funcional a gente trabalha com modulação, através de nutrientes. Modular nada mais é do que você fazer o organismo seguir, né, o metabolismo seguir um caminho desejado. E a cannabis dá isso muito rápido. E quando a gente associa alguns nutrientes, a velocidade é muito rápida. Então, a maioria das doenças mentais, principalmente, elas iniciam no intestino. O intestino é o órgão-chave das nossas... Acho que boa parte de todas as doenças autoimunes, doenças mentais, doenças emocionais. Então, a gente começa já tratando esse intestino com a nutrição. E a terapia canábica, ela consegue reparar essas células intestinais, resgatar esse funcionamento intestinal. A partir do momento que você resgata o funcionamento intestinal, você resgata o cerebral, porque a gente tem esse eixo, né? E aí você já começa a ter uma produção de hormônio mais adequada, mais equilibrada. Então, isso no autismo, por exemplo, é muito importante, porque o desequilíbrio está justamente aí, né? Nesse desequilíbrio de hormônios, nessa produção desequilibrada hormonal. Quando você consegue equilibrar, você já consegue ter o paciente num nível mais tranquilo para o cuidador e para ele. E teve um fato, doutora, que a senhora narrasse, que um dos pacientes que tenha sido, que aí é a questão também dos pais, né? Um dos pacientes da senhora, ele já estava mais estável, tá? E aí a tia levou esse garoto para uma festinha e o garoto tomou meu cheetos. E aí ele desequilibrou completamente, meio que travou o processo dele, né? Queria que a senhora contasse um pouquinho disso aí. Sim, muitas vezes a gente acha que é uma besteira a gente comer um cheetos, comer um alimento industrializado, mas eles são ricos em glutamato. O glutamato é uma substância neurotóxica, muito eficiente em termos de toxicidade. Então, não só para o autismo, como para o Parkinson, para o Alzheimer, para a depressão, para diversas doenças e até para a manutenção da saúde
o glutamato é um veneno para o cérebro, ele frita os neurônios. Ele sim, né? De repente a cannabis leva essa fama de fritar os neurônios, mas quem frita é o glutamato. Então, por isso que a nutrição é muito importante dessas terapias, para que esses alimentos não entrem. E não é que a criança não vai poder comer um Cheetos, tem várias formas de você oferecer essa sensação, porque a criança busca essa crocância, a gente busca, né, essa crocância porque dá uma certa tranquilidade ao cérebro quando você mastiga alguma coisa crocante, mas tem como fazer em casa, que é super simples. Tem vários aportes, várias manobras nutricionais para que a gente dê esse conforto, porque é muito importante o trabalho do nutricionista nessa hora. Muitas vezes a gente vai no nutrólogo, vai no endocrinologista, mas eles não têm essa ferramenta de adequar o alimento à sua realidade. É o nutricionista que tem essa ferramenta de te ensinar a fazer um alimento, de saber o seu poder aquisitivo, de saber aonde você mora, né? Porque eu não posso mandar você comprar um alimento lá do Tibete, né? Você tem que estar cercado de tudo que você precisa. E aqui no Brasil, graças a Deus, principalmente aqui no Nordeste, a gente tem alimentos maravilhosos, né, para nutrir esse cérebro e não cair nesses industrializados. Então, às vezes, a terapia pode não funcionar tão bem em algumas pessoas e muito bem em outras. Né? No mesmo patamar, você pega duas crianças da mesma idade, com a mesma patologia, e uma desenvolve muito bem e a outra nem tanto. Aí, quando você vai avaliar a fundo, é a alimentação. A alimentação tem toda uma influência. Então, por isso que é muito importante associar a terapia canábica à nutrição. Então a senhora fala para todos eles aqui que parte de um tratamento, porque a gente está aqui tentando desmistificar, como a senhora disse, doutora, que, vamos lá, vamos voltar para esse caso. A criança ela estava estável, a cannabis tratou essa criança de uma forma regular, a criança já estava mais estável, e aí por falta de uma alimentação que foi colocada nele, entendeu, de forma irregular, trouxe para ele um retrocesso, vamos dizer assim. Daí o que acontece? Culpa-se quem? O tratamento. Esquece que foi o pai ou a mãe que muitas vezes foi negligente naquele ponto, né? Então isso é importante que a senhora colocou aqui para eles que saibam. Porque assim, existem muitos alimentos, inclusive eu agradeço a senhora pelo meu estado hoje, está muito mais, hoje eu estou muito mais saudável, né? Porque hoje eu consegui eliminar várias substâncias que me causavam problemas, porque eu sou cardíaco, e um cardíaco de grande risco. Então, assim, eu não percebia isso, porque eu fazia os exercícios, doutora, ia para a academia, fazia isso, fazia aquilo, mas eu não conseguia melhorar. Eu achava que eu tinha que aumentar as séries, eu tinha que me esforçar ainda mais. Não, eu continuo fazendo o mesmo exercício e eu continuo eu consegui reduzir o meu peso, tá? Então assim, sem sofrer, sem sofrer. Uma coisa até interessante que eu vou contar aqui para vocês, é bem interessante que a gente passou agora essa semana. Eu venho nesse regime e tal, e a gente sabe que o regime, muitas vezes, não como a senhora trouxe, tá? Mas assim, muitas vezes eu já fui para outros nutricionistas, e o cara restringe você tudo em todo, né? Eu tenho crianças, a gente tem um final de semana e tudo isso. Mas aí o que aconteceu? Eu substituí algumas coisas. E aí eu fiz um pedido de um sanduíche não estou fazendo propaganda aqui de ninguém, mas na Sadas e Esfias. E quando veio, o hambúrguer era vegetariano. O hambúrguer, eu nunca tinha comido, sou muito sincero. E eu falei, puxa vida, me veio já aquela história assim, puxa, parecia que tem uma vozinha assim, do Fred e da Margarete, olha, isso não presta. Falei, quando eu fui comer, ele verde, estranho, parece até que está estragado. E aí eu comi, saboroso demais, demais. Eu falei, puxa vida, eu estou comendo hambúrguer. Sim. Tá? De uma forma saudável. Então, assim, eu queria que a senhora passasse isso aí para todos eles que estão aí, né? Porque tem essa questão da alimentação. Essa questão emocional com o alimento, né? A gente tem um apego emocional com o alimento. Então, numa consulta é justamente isso que a gente avalia. Qual é a sua relação com o alimento? E a gente precisa suprir isso.
Porque eu não posso falar para você não comer hambúrguer, mas de repente hambúrguer para você lembra sua adolescência. Aí aquele dia que você está um pouco estressado no trabalho, você fala, eu preciso de um hambúrguer. Então a gente tem opções de hambúrguer 100% carne, nem que não seja vegetariano, sem esse monte de aditivo, porque o hambúrguer tradicional vai glutamato. E aí a mesma questão dos cheetos, né? Que nunca quando você fala para a mãe que desestabilizou por causa dos cheetos, ela vai acreditar. Porque os cheetos estão na prateleira do supermercado, droga é a cannabis. Mas na verdade, droga é o salgadinho. Droga, a gente, no supermercado tem muita droga, né? E que traz independência, porque a função do glutamato é deixar você dependente. É diminuir a sua palatividade para outros alimentos saudáveis e aumentar para o alimento industrial. É inibir o mediador de saciedade no cérebro. Então, é uma droga muito bem estudada para que você fique compulsivo por aquele alimento. Isso está no mercado à vontade. Lógico. Né? Lógico. Você compra em qualquer lugar e é até legal, e tem mãe que fala, mas a criança precisa disso. Não, quem ensina a gente a comer eles, a gente que ensina as crianças a comer isso. Né? Então, eu acho que é muito importante que, às vezes, alguns profissionais pecam quando se trata de alimentação, é não olhar essa questão emocional. Eu, particularmente, tenho um olhar muito específico a isso, né? Então, normalmente, as pessoas falam, nossa, a consulta demora na nutrição funcional. É demorada, porque eu preciso entender a sua relação com o alimento para eu suprir a sua necessidade, não impor e falar, olha, você não vai comer isso, né? Porque isso engorda. Não é não, porque faz mal a você. E nós, no organismo, nós somos animais. Então, naturalmente, a gente sabe se alimentar sozinho. A gente não precisa de médicos, nutricionistas, de ninguém. Mas a gente precisa alcançar esse equilíbrio corporal e mental ao ponto de o seu organismo ditar. Então, eu sair daqui agora e falar, poxa, eu estou precisando de uma água de coco. Eu estou desidratado. Caramba, eu estou na TPM, né? Acontece muito com a mulher, eu preciso comer um doce. Por que ela tem isso? Porque ela precisa relaxar, porque ela sabe que ela vai sangrar e ela vai ter um aumento calórico. Ah, ela precisa de um chocolate, ela precisa do magnésio do chocolate, que é um relaxante muscular. A gente chama de fome oculta. E também tem isso das compulsões alimentares, né? Você entra em umas compulsões, é porque você está devendo alguma coisa para o seu organismo. Então, é saber ter essa leitura do organismo e suprir com nutriente. A partir do momento que você supre, você entra numa calmaria. Você, naturalmente, o seu cérebro quer alimentos mais saudáveis. Quando você tiver fome, você vai querer arroz, feijão. E não comer qualquer coisa na rua, uma coxinha, né? Esse equilíbrio que nós, né, na nutrição funcional, a gente trabalha muito isso. A gente não quer o paciente a vida inteira, a gente quer dar alta. Então, te deixar no equilíbrio ao ponto de você saber o que você precisa comer. O organismo equilibrado sabe. Entendi. Sabe fazer um jejum, né? Entendi. Eu acho isso incrível que a doutora Margareta mencionou, porque eu me lembro da minha infância que os produtos industrializados eles começaram a chegar nas prateleiras, mais ou menos assim em 2002, foi quando eu tive maior contato assim com diversos docinhos, principalmente que era a forma de se agradar a criança antigamente, né? E assim, o quanto que esses produtos eles são pensadamente desenvolvidos para gerar ausência de saúde realmente nas pessoas, dependência, relações realmente de abuso dessas substâncias. E o quanto que isso não é visto como algo prejudicial até hoje. E profissional mencionando que agora todo mundo está dizendo que a cannabis dá para tratar até a alma. E o que é que a gente tem a dizer quanto sociedade desses produtos? O que é que a gente tem a dizer quanto sociedade de tantas medicações com efeitos colaterais escritos ali na bula, que trazem diversos prejuízos, que matam coisas que são boas e coisas que também são as coisas ruins e também as coisas boas que estão no nosso organismo. Então, assim, o que é que nós estamos fazendo para refletir sobre essa pauta? Pessoa que utiliza o tramal para regular as crises de dores não é considerada uma pessoa drogada. Uma pessoa que utiliza açúcar em excesso, que já tem, acredito, estudos científicos, que o açúcar é como se, corrija a doutora Margareta, é como se fosse uma cocaína, a nível de dependência. Eu vivo isso também na minha rotina com relação a eu ter uma irmã que é diabética. Então, vivi
toda essa questão de dependência alimentar desses produtos, de medicações que assim não trouxeram resultados esperados a nível de se obter uma alta médica, a se obter um equilíbrio. E é justamente isso que a gente vê de diferente na terapia alternativa da cannabis. Então, assim, a única coisa que realmente impede esse avanço legislativo e esse avanço nas consciências, que principalmente esse avanço tem que ser na consciência individual das pessoas, dos profissionais, dos estudos que estão sendo feitos para que a gente, claro, possua segurança do que está sendo ministrado para o paciente. E em terceiro plano, o que a gente está pensando a nível de Estado, a nível de advogados, no advocacy, que a advocacia também é uma profissão social. O que é que a gente está fazendo a respeito de proporcionar essa saúde, esse equilíbrio a essas pessoas? É essa verdadeira epidemia, é essa verdadeira preocupação que eu vejo na sociedade. O que nós estamos fazendo para promover um retorno ao equilíbrio e quando a maioria da sociedade tinha, quando, por exemplo, as pessoas viviam mais nos interiores, né, que ingeriam mais leites de cabra, leites mais naturais, produtos mais naturais. Então, é esse o debate que nós temos que travar, essas as condições que nós temos que retirar das mentes das pessoas que foram domadas para pensar como algo, a cannabis sendo algo estritamente prejudicial, quando na verdade é totalmente o contrário. É isso que a gente tem que fazer para regulamentar a cannabis medicinal e diferenciá-la. E aí, com essa fala da senhora, eu lhe faço uma pergunta. Porque no canal a gente sabe dessa situação das pessoas que não têm, muitas vezes, eles não têm condições nenhuma, eles vivem num estado de miserabilidade enorme. E aí eu digo à senhora, qual a via que esses nossos ouvintes, entendeu? Eles precisam muitas vezes para ir numa consulta, numa regulação, buscar medicamentos através do SUS, buscar isso através do governo, tá? Então eu queria que a senhora explanasse um pouquinho para esse pessoal que nos assiste. Sim, sim. Inicialmente, o direito à saúde, a liberdade que o indivíduo tem de buscar a sua própria saúde, ela já é também constitucionalmente garantida, né? Não só no direito à saúde, como também um dos princípios fundamentais, que é o princípio da liberdade, que tange a nossa Constituição. Então, assim, a gente tem que ter um acompanhamento médico, tem que ter uma prescrição médica da cannabis medicinal, e a partir disso entrar com ações judiciais para se obter esse tratamento de forma gratuita. Por que de forma gratuita? Porque a saúde ela precisa ser colocada à disposição de todos dentro do nosso sistema de saúde, que é o SUS. Então, se a gente não começar a judicializar, buscar os nossos direitos agora, isso vai se tornar uma bola de neve imensa que provavelmente depois o poder público não vai ter condições de suportar, mesmo que em nível de licitação. Mesmo que isso fique disponível nas farmácias, não vai ter condições de suprir a demanda de todos. Então, assim, quando isso, o paciente fica em sofrimento, a família fica em sofrimento, e as pessoas alheias aos seus verdadeiros direitos. Então, através de demandas judiciais, com prescrição médica, com laudo médico, acompanhamento posterior e um advogado, esse direito à concessão do tratamento da cannabis medicinal, que é um tratamento de alto custo, ele pode ser concedido de forma gratuita aos pacientes que vivem em situação de precariedade financeira. Eu queria fazer uma pergunta à senhora, que eu vi um relato de uma certa pessoa que esteve com a senhora, tá? E eu queria mencionar para eles que é a fibromialgia. Aproveitando a deixa aqui, certo? Porque nós sabemos que temos muitos idosos. Tá? E esse relato era uma pessoa que ela estava sem movimento, em cima de uma cama. E daí, como a senhora falou, ela mudou a alimentação, ela foi até lá, conseguiu
através do Dr. Fred, a consulta, e ela hoje está vivendo de forma maravilhosa, entendeu? Então eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso. Então, a gente falando em fibromialgia é uma doença que acomete não só idosos, como jovens, até crianças. A gente vê fibromialgia. É uma doença que leva a um estado de dor bastante alto, ao ponto da pessoa ficar impotente às vezes sair de casa. Então, a terapia canábica tem uma atuação maravilhosa na dor, todos os tipos de dor, mas principalmente na fibromialgia. E quando a gente associa a alimentação, porque existe um agente causador, que é o glúten, né? Quando a gente fala de fibromialgia, glúten e leite entram aí como vilões. Quando a gente consegue resgatar essa questão intestinal, novamente o intestino, a gente precisa resgatar o intestino, nutrir esse intestino, reparar essas células, e aí entra a terapia canábica como um reparador celular. A dor, ela sai praticamente por completo. A gente consegue associar. E associado também a uma atividade física. Então, na fibromialgia é alimentação, terapia canábica e ganhar massa muscular. Muito importante. Você sai completamente desse estado de dor e para sempre. Então, acontece a cura. Basta ter esse cuidado o tempo todo. Certo. Aí, doutor, eu lhe pergunto, eu não tenho condições, tá? Não consigo isso, estou prostrado, vamos lá, numa cama, e como eu devo fazer para buscar isso aí? De que forma eu chegaria a isso aí? Porque o custo, por exemplo, vamos lá, no autismo, ele é alto, né? O custo disso aí, como é que a gente conseguiria? A senhora já explicou, precisa de laudos e tal, mas eu queria que a senhora explicasse basicamente o que é que eu consigo, de que forma eu conseguiria chegar a isso. Então, inicialmente pela consulta médica e pela prescrição. E, em segundo lugar, buscando um acompanhamento de um advogado, principalmente um advogado que já atue nesse tipo de demanda. Por quê? Porque no caso da fibromialgia, a gente tem uma dificuldade de demonstrar que esse tratamento de suporte, ele também é uma das bases importantes para o tratamento da fibromialgia. E se retirar esse tratamento de suporte, o quanto que esse paciente vai sofrer tocante à sua saúde. Então, esse tipo de argumentação é o que muitas vezes leva ao juiz que está com o processo da pessoa a se sensibilizar nesse tocante, a garantir esse direito da saúde do paciente. Então, assim, uma medicação que custa R$2.000, mas vai te fornecer uma qualidade de vida, é uma promoção também da sua saúde. É dignidade, que toda pessoa tem direito a ter ao acesso. Então, não estamos falando aqui de dignidade a níveis materiais. Estamos falando aqui de dignidade a níveis de mínimo de subsistência. Uma subsistência digna, normalizada, equilibrada. É sobre isso que trata a cannabis, o uso medicinal da cannabis. Então, através de um advogado e através, posteriormente, quando o nosso poder legislativo e o executivo resolver agir, a gente talvez consiga essa medicação mais em conta ou até mesmo de graça pelas Farmex, mas inicialmente a via de acesso principal é através da advocacia. É o trabalho da advocacia que tem garantido essa saúde a essas pessoas que mais precisam. Medicações assim, de R$2.000 em diante, que é o caso da Entendi. Existem institutos, inclusive eu conheço um, a senhora faz parte, que é o ICA, que assim, ele está com uma parceria muito boa a nível de trazer esse óleo numa condição melhor, entendeu? Para o pessoal que tem um poder aquisitivo. A gente sabe que com dificuldade, não é fácil uma pessoa que ganha um salário conseguir um medicamento que custe em volta de R$400, tá? Então, assim, consultas e assim, infelizmente, os profissionais como a senhora, que vale a pena, não é porque eu estou na sua presença, mas assim, vale a pena, entendeu? Tem o custo,
porque ele mudou a minha vida. Então, assim, muda a vida de muita gente, tá? Confesso à senhora também que via como uma outra nutricionista. Eu podia ter usado meu plano de saúde, tá? Eu não vou nessa nutricionista não, porque eu posso ir no outro plano de saúde. Entendeu? Então, é diferente, é muito diferente, tá? Então, assim, essas pessoas não têm esse poder aquisitivo. Então, assim, como a senhora colocou aí, a gente sabe que é uma equipe diferenciada, eles têm, vocês, eu conheci todo o Instituto, são diferenciados, não desmerecendo ninguém aqui, tá? Não estamos aqui para desmerecer ninguém, vocês sabem o que estão fazendo, vocês sabem como usar as dosagens, certo? Então, assim, é preciso entender isso também, para que eles possam saber que não é qualquer uma pessoa que vai chegar e passar, até porque tem já problemas com essa questão do uso recreativo, tá? Para que não se complique para aqueles que estão necessitados, tá? Então eu passo a palavra para a senhora, doutora, para que a senhora possa colocar as doenças e como esse trabalho é isso. Sim, a gente precisa muito fazer essa pergunta, né? Quanto custa ter, mas quanto custa não ter? Então, às vezes, ainda assim que o tratamento é caro, mas é um tratamento que vale muito a pena. A cannabis, ela abrange um número muito grande de doenças, porque a gente está falando de sistema. Então, quando você fala do sistema endocannabinoide, você está falando de um sistema que abrange várias partes do corpo. Mas principalmente no tocante à dor, que aí você já pega uma série de doenças, né, de dor crônica ou dores pontuais, sistema nervoso, então um autismo é excelente para síndrome convulsivas, convulsão tem um efeito rápido na hora, que com opioide você não chega, com barbitúrico você não chega, e não tem esse efeito colateral, né, porque quando você usa um opioide ou qualquer outro tipo de fármaco dessa natureza, você fica prostrado, com a mente lenta, com o corpo lento, entra numa letargia, que a cannabis não dá. Então você sai da convulsão, mas fica bem, tem aquele soninho gostoso, né? Até em animais tem um efeito muito bom. Na fibromialgia, diabetes, então doenças metabólicas em geral, né? Fígado, porque na verdade a maioria das doenças ela traz um estado inflamatório. Então a terapia canábica ela resolve esse estado inflamatório. Então por isso que ela tem essa aplicabilidade a vários tipos de doenças. No Parkinson, o tremor essencial também, você vê um resultado muito rápido. Consegue uma estabilidade no Parkinson? Muito rápido, às vezes em uma semana. Uma semana o paciente já diminui. Na convulsão é imediato. Você pinga as gotas na boca, imediatamente para de convulsionar, né? Tanto em gente quanto em animal. Então, só isso. Poxa, tem mães que têm filhos com 20 convulsões dia. O desgaste físico que o paciente não tem, você começa a usar a cannabis, a criança já reduz para 10, para 5, para 4, ao ponto de cessar. E no caso da convulsão tem o risco da queda, né? Machucar, né? O cara bater com a cabeça. Cabeça, dente, língua, fratura. E o desgaste mental, né? Porque essa eletricidade toda no cérebro vai destruindo toda a massa, né? Todo o sistema. Então a cannabis vem e faz essa restituição. Então quando a gente fala de sistema, a gente abrange uma série de doenças. Então essa coisa de falar a cannabis serve para tudo, serve sim. É um resgate, né, que a cannabis faz, na verdade. A cannabis medicinal faz esse resgate desse organismo, sim, essa estrutura mental que já está tão comprometida, não só pelas alimentações, mas também pelas telas em excesso, os excessos de todo o gênero. Então, o ser humano, como qualquer outro, vai precisar, sim, retornar a esse equilíbrio. E a cannabis surge nesse cenário como fornecedora desse equilíbrio. A custos podem ser até gratuitos. Essa necessidade, essa urgência, essa eficácia de forma rápida é algo que também é muito importante, que nós mencionamos também para o juiz estar apreciando um caso como esse, por um exemplo. Porque quando no momento em que se tem uma eficácia, uma ação rápida,
nessas situações de emergência, você propiciar esse alívio imediato é um dos fatores que a gente consegue até concessões de liminares para que o fornecimento dessa medicação se dê até mesmo em 24 horas em algumas situações, a depender do caso. Então, assim, é algo que está acessível, está liberado para fins medicinais desde 2006, não é um tabu, não se trata de um uso recreativo, é importante diferenciar isso. Se trata de uma terapia séria, com profissionais sérios, uma seriedade que precisa começar a ser enxergada pela sociedade em geral, pelo poder também. Gente, olha, muito obrigado a vocês duas. Muito obrigado pelo esclarecimento. Eu espero que o público possa curtir, que o público possa assistir isso. Esse trabalho é para essas pessoas, essas comunidades, as pessoas que muitas vezes estão ali num estado deplorável, entendeu? Que a gente sabe que não chega ao alcance de todos, né? A gente está vendo aí essas situações que estão acontecendo. Deus, por muitas vezes, vem tentando fazer com que a gente pare um pouquinho, juntar as pessoas, ajudar, como está acontecendo no Rio Grande do Sul, você vendo essa mobilidade, muita gente correndo. Isso une as pessoas, faz a interação, e esse é um objetivo maior que a gente conseguiu. Então, muito obrigado por isso. Espero tê-las aqui novamente, nós tratando de outros assuntos e a gente tentando esclarecer cada vez mais. Muito obrigado a vocês duas, tá bom? Eu que agradeço, uma satisfação enorme estar com vocês hoje. Sim, vamos fazer outros encontros, porque é muito importante, né? Muito importante para a população, muito importante a gente levar essa informação. Gratidão.